Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer uma apresentação do Escola Total, né, Power BI, que é uma plataforma da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que traz possibilidades de fazer uma análise crítica de vários dados de diferentes lugares onde esses dados estão armazenados. Então, vamos aqui fazer uma apresentação dessa ferramenta, uma ferramenta muito importante e muito útil para a nossa gestão e para o nosso entendimento de como estão nossas escolas, como estão todos os dados, né, que estão sendo produzidos. Então vamos lá, vamos entender melhor o que é a escola total. Bem, a escola total é um ambiente que foi feito dentro de uma plataforma chamada Power BI. Essa plataforma é da Microsoft, faz parte do pacote Office. E o que faz essa plataforma, esse aplicativo? Ele centraliza várias informações de diversos lugares diferentes e nos apresenta de maneira organizada para que a gente possa ter condições de fazer uma análise crítica e uma análise destes dados. Um exemplo, por exemplo, o que eu teria que fazer na sede? Muitas vezes eu preciso pegar várias informações diferentes na sede, eu tenho que ir em várias abas diferentes, em diversos lugares, para que eu possa buscar essas informações. Depois eu tenho que copiá-las em algum lugar, fazer a comparação, para depois eu tomar decisões ou ter uma visão mais ampla daquilo. O Power BI, ele vai buscar em cada ponto, em cada aba diferente, ele faz toda a busca de informações em diversos lugares e apresenta numa única tela para nós. Isso facilita muito a nossa análise crítica. Uma plataforma extremamente robusta, extremamente útil. Então, um exemplo dentro do nosso uso, dentro da educação do Power BI. Ele permite, por exemplo, medir os resultados acadêmicos e otimizar a experiência do aluno de acordo com os dados extraídos. Aqui, particularmente, nós temos aqui a presença do aluno, aonde nós vamos usar esse ambiente para que a gente possa analisar a frequência desse estudante dentro das nossas unidades escolares, podendo aí sim ter uma tomada de decisão de acordo com esses dados, como esses dados estão estão dando essas informações para a gente. Como eu entro nessa plataforma? Eu posso acessar o site escolatotal.educacau.sp.gov.br e faço o login com os mesmos dados, da mesma maneira que eu faço o login da sede. Podem observar essa imagem, login RG, o número do meu RG e o SP no final. A senha e peço para acessar, da mesma maneira que eu faço na sede. Feito isso, eu sou logado e aí aparece essa tela, a tela de abertura deste aplicativo, tá? Veja, ele é um aplicativo que ele serve para te dar dados, te mostrar dados de forma organizada, de maneira que eles façam sentido, de maneira que eles te deem uma visão do que está acontecendo, do momento, de antes e de uma previsão futura. Então, dentro dessa plataforma, pode ser agregado diversos serviços, e isso vai acontecer. Neste momento, nós temos dois serviços nessa plataforma. O aluno presente, que aqui está em destaque, né, nesse quadro vermelho com uma seta, e o Prova Paulista ao lado. Nosso foco é o aluno presente. Ele está oferecendo dados para que a gente possa analisar a frequência desses estudantes dentro da nossa rede, das nossas unidades escolares. Então, nós selecionamos o aluno presente, como nessa tela. A partir daí, eu, que estou na escola, com visão de gestor, diretor, professor, eu vou encontrar essa janela que nós estamos vendo aqui. Os dados da escola,
aqui onde tem o nome da escola, vai aparecer o nome da escola, a respectiva escola, por exemplo, a escola que eu estou lá, alocado lá, eu vou fazer a análise dela. O que é importante a gente analisar, os pontos de análise disso? Num primeiro momento, gente, essa plataforma puxou todos os dados da sede, mas em alguns momentos percebemos que existem algumas inconsistências na sede. Uma alocação errada, uma associação de sala, de turma e professor que não está correta, e isso reflete na maneira como ele apresenta os dados. Não fica fidedigno. Então, a orientação aqui é para que a gente possa entender como eu devo observar o que deve ser considerado para que essa plataforma dê os dados corretamente e que eles tenham a importância necessária para a nossa decisão. Então, vamos analisar alguns pontos aqui a serem considerados. Uma sugestão de uma primeira análise. As turmas. Veja aqui que está selecionado, aqui a coluna turma. Verifiquem se essas são as turmas mesmo da unidade escolar, se elas estão corretas. Existem turmas duplicadas? Todas as turmas estão listadas aí? Verifiquem isso, veja se está correto. É muito importante. Uma sugestão de uma segunda análise é o total de alunos. Então, conferido as turmas, eu vou conferir se o total de aluno de cada turma ele está correto. E aí eu devo observar, as transferências foram efetivadas? A quantidade de estudantes em cada turma está correta? Verifico, vejo se esses dados estão corretos. Seguindo, uma sugestão de uma terceira análise são as aulas previstas. Observar se as aulas previstas estão corretas, estão compatíveis com o ano série. Veja aqui no exemplo, nós temos aqui, por exemplo, primeira série A anual 35, segunda tarde anual 25. De onde eu posso entender qual seria esse número das aulas previstas, né? Onde eu encontro esse número corretamente que foi cadastrado lá na sede? Essa tabela mostra. Eu posso verificar se o número que aparece em aulas previstas lá no Escola Total está de acordo com a tabela abaixo. Então, nós temos aqui a tabela para escolas regulares diurno, escolas regulares do noturno, escolas PEI de 9 horas, escolas PEI de 7 horas, o EJA e o Novotec. O Novotec deverão analisar a quantidade de aulas atendendo ao curso oferecido. Então, eu tenho que olhar, ter esse olhar em cima dessas tabelas, conferir com o que está sendo mostrado no ambiente escola total. Porque o ambiente escola total, ele apenas mostra esses dados, mas eles estão cadastrados na sede. Se eu modifico na sede, automaticamente a escola total também vai aparecer esse dado que foi alterado. Então, sempre a sede é a base de dados, é onde tem que estar tudo cadastrado corretamente. Ok? Então, continuando aqui, eu verifico se esse número de aulas está correto. Uma sugestão de uma quarta análise: observar o percentual de aulas registradas. Veja, nós destacamos a coluna de percentual de aulas registradas. Observem que não está 100%. Nesse momento está 60%, foi tirado aqui numa quinta-feira. Mas vamos entender como analisar, como eu observo esses dados. Aqui, dentro dessa coluna de percentual de aulas registradas, ela foi colocada um período de uma semana. Então, durante uma semana eu faço a coleta de dados e depois eu dou o analítico daquela semana. Ou seja, se eu pegar uma semana que tem 5 dias, que é o período que é analisado, né, nós, se dividirmos esses 100% nos 5 dias da semana, dá 20% ao dia. Então, cada dia, considerando todas as aulas
feito o registro, né, todas as aulas registradas, eu teria um percentual de 20% ao dia. 20% na segunda, mais 20% na terça, e assim por diante. Então, vamos observar esse percentual. No final da semana, eu tenho que ter os 100% dessas aulas registradas. Então, eu divido isso 20% na segunda, 20% na terça, 20% na quarta, 20% na quinta e 20% na sexta. Somando tudo isso, eu tenho 100% das aulas registradas da semana, que é o período que eu estou aí fazendo o comparativo. Bem, visto isso, a gente vai percebendo naquela coluna que na segunda, o máximo de aula que eu vou conseguir registrar é 20%. Na terça, 40% desse total. Na quarta, 60%. Observem que vai somando 20 a cada dia, até chegar no 100%, que é o período da semana. Sendo assim, por exemplo, hoje é quarta-feira. No sistema, deve estar sinalizado com 40% das aulas previstas. Por que 40% na quarta-feira? Porque ele está registrando a segunda-feira, a terça-feira mais 40, 20 da segunda, 20 da terça, temos 40%, somando os dois, mas eu estou olhando na quarta, e na quarta ainda não foi contabilizado. As aulas registradas da quarta só estarão disponíveis na quinta-feira, porque ela fecha meia-noite. Meia-noite fecha a contabilidade, tá bem? Caso tenha salas com porcentagem muito baixa, discrepando das outras salas, a gente tem que olhar, ter um olhar bem atento e tentar entender o que está levando esse índice tão baixo. Então, isso leva a alguns questionamentos. Por que está tão diferente? Não é um problema comum na escola toda. É pontual, é aquela ano série. Então, vamos investigar o que pode estar acontecendo. E alguns questionamentos. Os professores estão associados às suas turmas e horários corretamente? Porque se o professor não estiver corretamente associado à turma lá na sede, a plataforma, o professor, ele não tem como fazer a chamada. Então, a plataforma não tem como registrar, porque o professor não faz a chamada, ele não tem turma associada a ele. Outra situação, foi associado a turma a ele, ótimo, mas não foi associado o horário. Então, o professor, ele vai no aplicativo diário de classe e ele não consegue fazer a chamada da aula porque não tem o horário da aula. Isso também é algo que deve ser observado. E isso não é da plataforma Escola Total. Isso é da plataforma SED. Então, é muito importante que a gente entenda que a plataforma Escola Total, ela só mostra esses dados. Mas nós inserimos esses dados, por exemplo, neste caso, lá na SED. Então, nós temos que conferir na SED se está tudo ok. E, por último, muito importante, os professores desta sala estão lançando a presença? Ou estão deixando para depois? Ou por algum motivo não estão fazendo a chamada? Também vai refletir de maneira, como está aqui, de uma maneira muito baixa o percentual da presença. Isso é o básico para que a gente possa ter dados fidedignos. Então, a gente tem que ter muita atenção lá na sede, que é de onde o Escola Total Power BI busca essas informações. Então, devemos ter muita atenção e observar se há divergências ou inconsistências e verificar o quê? As matrizes curriculares estão homologadas? Se não estiverem, teremos problemas. Como está a coleta de classe? A coleta de classe está correta? Está associado os alunos matriculados corretamente ali naquela sala? Estão associados, estão matriculados? Todas estão associadas corretamente? Senão vai dar problema. O quadro de aulas está correto? Quadro de aulas, mostramos anteriormente as tabelas, mostrando regular, regular noturno, PEI de 9 horas, PEI de 7 horas. A gente vai conferir ali se está correto. A associação do professor com a grade horária está correta?
toda a parte que se associa ao professor, à sala de aula, perdão, se associa o professor, à sua sala, à sua turma e ao horário está correto, se não estiver, vai dar inconsistência, não vai funcionar corretamente. E o calendário escolar está homologado e registrado corretamente na sede, porque nós precisamos entender os dias que são feriado no município, ou mesmo um feriado nacional ou estadual, não haverá chamada naquele dia. E o sistema só vai saber disso se o calendário estiver homologado corretamente, senão vai dar inconsistências. Recomendo que todos verifiquem essas observações, vejam se está tudo ok, olhem na sede, revisem todos esses procedimentos, para a gente ter certeza que não vai haver inconsistência nos dados. As unidades escolares deverão realizar as análises e ajustes necessários até dia 27/3, às 16 horas. Olhem todos esses dados que foram orientados aqui, procurem, vejam se eles estão lançados corretamente, se não há divergência, se não houve alguma associação que não foi feita, se corrijam tudo. É muito importante para que funcione corretamente. E em caso de dúvida, entre em contato com o supervisor de ensino. Muito obrigado. Bom trabalho para todos.